Inicialmente, qual foi a metodologia? Primeiro, uma análise do mercado global de cédulas e de moedas metálicas, todos os principais players, relatórios dos últimos 5 anos. Depois, a análise das perspectivas de demanda de cédulas e moedas, está aumentando, está diminuindo, em que cenários, por quê? Depois, consulta formal aos bancos centrais das 15 maiores economias e dos 10 países mais populosos, 11 desses países responderam esse questionário. E, a partir daí, a identificação dos fatores determinantes para o controle estatal ou privado dos meios de produção de cédulas e moedas, não por predileções ideológicas, mas pelos dados que foram adquiridos nesse processo. As principais variáveis de demanda de dinheiro, que por isso foram escolhidas para selecionar esses países, são PIB e população. O Brasil foi colocado no ponto médio, de maneira que a escolha dos países não enviesasse o resultado. Então, esses são os países que, por PIB e população, são comparáveis ao Brasil. Quando se agrega essas tabelas, a gente tem um consolidado de 19 países, porque os 6 primeiros países são influenciados pelos 2 critérios. Então, são países com um volume de emissão muito grande, dentre eles o Brasil. E esse é o resultado do trabalho. A gente percebe que todos os países-alvo mantêm fábricas estatais, todos, mesmo os de maior liberdade econômica. Inclusive, os 6 primeiros lá de cima, que são aqueles que têm incidência duplo critério, inclusive o Brasil, produzem 100% do próprio dinheiro, exceto o próprio Brasil. Então, a escolha não é ideológica, acho que esse é um grande resultado desse trabalho, né? Países de demanda elevada mantêm estatais para assegurar a autossuficiência, essa é a questão. E por que isso acontece? 86% da produção de cédulas ocorre em cerca de 50 impressoras estatais para os seus próprios países. Então, é uma matemática muito rápida. A maioria dos países importa dinheiro, porque são cerca de 190 países reconhecidos pela ONU. Se só 50 têm impressoras estatais, então a maioria dos países importa. Só que esses países que têm demanda suficiente para ter estatal, eles respondem por 86% da produção, e aquele overspill, que é o terceiro quadrado ali, é justamente a demanda extraordinária desses países. É o Brasil quando vai ao mercado para comprar complementarmente a cédula de R$2. Não é? Então, aqueles cerca de 140 países que vão ao mercado ordinariamente, eles respondem só por 11% da emissão global. E todo o mercado comercial ele gira em torno desses 11%. Então, quando se fala que a De La Rue é um grande player, que é um grande fornecedor global de cédulas, ela é realmente muito grande, ela tem 27% de market share, mas tem 27% de market share daqueles 11%. E aí é muito óbvio que os países têm um volume elevado de demanda e que formam esse bolo de 86% da emissão global nas suas próprias casas de moeda, independente deles serem liberais ou não. Eles não têm como transferir essa produção, essa demanda, para o mercado comercial. Não por uma questão ideológica, por uma questão matemática. Não é? Aquele volume não cabe nessa capacidade. É essencialmente isso. E é por isso que se fala que essa escolha é uma escolha de soberania monetária. E eu queria abrir aqui um parêntese, porque às vezes se compreende mal o que isso significa. Soberania é um direito e é também um poder de fato. E a soberania monetária, portanto, ela envolve um direito e envolve também necessariamente um poder de fato, porque sem esse poder de fato, esse direito é inútil. Na perspectiva de direito, ela abrange 3 coisas principalmente. Em primeiro lugar, o direito de emitir o dinheiro. Em segundo lugar, o direito de definir o valor e mudar o valor desse dinheiro. Isso é parte da soberania monetária. E em terceiro lugar, definir como vai se dar o uso do dinheiro no território e como vai se dar o uso de dinheiro estrangeiro no território. Tá? Então, isso é o campo do direito. Agora, existe o campo do poder, que é a capacidade de fato de emitir. Então, se o Banco Central, como o da Líbia, encomenda, como de fato encomendou, $1,5 bilhão em dinares líbios da De La Rue na Inglaterra, e por conta de conflitos de países, o Reino Unido decide embargar a remessa, não interessa o Banco Central líbio ter o direito de emitir, ter a soberania monetária enquanto direito, porque ele não consegue colocar aquele dinheiro na rua, ele não consegue fazer a emissão em sentido estrito. Daí porque a soberania monetária ela envolve necessariamente a capacidade de prover o meio circulante, a capacidade de fabricação, e é por isso que se o mercado comercial não atende, a autossuficiência ela é inerente à própria capacidade de emissão. Então, quando se fala de soberania monetária, é isso. Ela não é um requisito para países pequenos que conseguem encaixar bem a sua demanda no mercado privado. Mas para países grandes que, por essa razão matemática, não conseguem, a fabricação ela é inerente à própria soberania monetária enquanto poder de fato, não enquanto direito.
Se você não consegue a cédula, não adianta ler 30 vezes a Constituição, porque essa cédula não vai aparecer nos cofres do Banco Central.